Olá irmão, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre a lição dessa semana do Vem Segue-me, que é primeiro Nef, do capítulo 6 até o capítulo 10. No versículo 6, no versículo 2, Nef diz: Basta-me dizer que somos descendentes de José, ou seja, Nef não quis ficar falando além da conta, ele falava apenas o que era necessário e importante. Assim também devemos fazer, não evitar, numa aula, num discurso, num testemunho, falar além da conta, para a gente acabar não se perdendo. No versículo, e depois ele fala que ele não estava preocupado em escrever aquilo que ia agradar aos homens, ou que ia agradar ao mundo, mas que ele ia agradar aqueles que não eram do mundo, e aqueles, sim, que eram de Deus. No capítulo 7, qual é a lição que podemos aprender? Eles foram os filhos de Lei, Lamã, Lemuel, Nef e Sam. Eles foram lá para chamar a família de Ismael e para que eles pudessem acompanhá-los em sua jornada no deserto rumo à terra da promissão. E o que aconteceu? Lamã e Lemuel e duas das filhas de Ismael começaram a murmurar contra os dois filhos de Ismael, e as suas famílias se revoltaram contra ele, Nef e contra Sam. Então, o que nós podemos aprender? Essas duas que reclamaram junto com Lamã e Lemuel são as que se casaram com eles. Vamos ver isso mais para frente nas próximas lições. E Nef ficou aflito com a dureza do coração deles. E Nef falou: como é que vocês esqueceram que viram um anjo? Como é que vocês esqueceram que o Senhor nos livrou de Labão? O Senhor entregou Labão em minhas mãos e a gente pôde recuperar os registros. Como eles podem esquecer as coisas que eles viram? Hoje, quando eu estava almoçando, eu servi almoço aos missionários, a gente estava comentando a respeito das escrituras de um pesquisador que eles têm, que fica desafiando muito o conhecimento deles, e nós conversamos a respeito de pessoas que, por exemplo, as que viveram na época de Cristo, mesmo com todas as coisas que eles viram, eles mantinham o coração duro, eles mantinham a falta de fé, eles mantinham a desobediência. E nas Escrituras vemos quantas pessoas não tiveram que fazer as coisas, mesmo sem receber em vida as promessas que eles receberam, como Abraão. Foi prometido a ele ser o pai de multidões de nações, mas ele não teve isso em vida. E o outro profeta que teve que exercer uma grande fé foi Noé. Imagine ficar 120 anos construindo uma arca, sendo chamado de louco, sendo chamado de isso e aquilo, mas ele manteve a fé e construiu a arca, e avisando que ia ter o dilúvio, até o dia que o dilúvio chegou, e aí as pessoas resolveram ter fé quando já era tarde demais para elas. E Nef falou que se eles fossem fiéis, eles iam obter a terra de promissão e tal. Mas E aí fala que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar contra eles, o povo de Israel, porque eles rejeitaram as palavras dos profetas, e lançaram Jeremias na prisão. E procuraram tirar a vida de Lei, que era o pai deles. Então, mas Lamã e Lemuel, mesmo com as coisas que eles já tinham visto, endureceram o coração, e eles amarraram o Nef para que ele fosse devorado pelas feras do deserto, por animais selvagens e tal. Mas Nef, com a fé tão grande, ele invocou ao Pai Celestial, ele orou, e ele recebeu tanta força que ele conseguiu se livrar daquelas cordas e tornou a falar. E Lamã e Lemuel ficaram muito irritados, ficaram muito nervosos e procuraram atentar contra a vida de Nef. Mas aí a gente vê no versículo 19 que uma das filhas de Ismael e também sua mãe e dois filhos de Ismael pediram. E aí a gente, vendo lá no capítulo 16, versículo 7, nós vemos então que essa que pediu pela vida de Nef foi a que se casou com ele de fato.
Então ali eles ainda não tinham casado, claro, mas ali eles já estavam tendo, né? Já estava vendo quem ia ser seus respectivos pais. No capítulo 8 temos a visão da árvore da vida que Lei teve. E o Ileia, ele ficou, né, impressionado com a visão da árvore. E eu peço desculpas a vocês que esse horário aqui não está parando de passar motos barulhentas aqui na minha rua e tal, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então ele viu. Então aqui nós temos no livro do Vem Segue-me a visão. Uma ilustração que demonstra a visão de Lei. Ele viu, né, a árvore da vida, ele e as pessoas que procuraram e se achegaram a ele para poder provar do fruto, que era o mais doce de todos. Também as pessoas que estavam ansiosas para poder provar desse fruto, mas também teve as pessoas que acabaram se perdendo na névoa da escuridão, tem as pessoas que viram o rio e aqui o grande e espaçoso edifício onde as pessoas estavam zombando daqueles que estavam provando do fruto. Os que foram obedientes, o que eles fizeram, eles provaram do fruto e não lhes deram atenção. Já outras pessoas resolveram sentir vergonha, ficaram do fruto e decidiram largar o caminho que estava levando eles à vida eterna para poder se perder nas coisas do mundo. Então, muitas vezes isso acontece em nossas vidas. E o que nós temos da interpretação do sonho de Lei? A árvore é o que? É o amor de Deus. Eles tinham que seguir o caminho reto, estreito e apertado. O campo é o mundo, o rio é as profundezas do inferno, o grande espaçoso edifício é o orgulho do mundo, a névoa de escuridão são as tentações e a barra de ferro que é a palavra de Deus, ou seja, é o Evangelho. Então, em nossas vidas isso pode acontecer? É claro que pode. Quantas pessoas a gente já não viu que ficaram com vergonha de seguir o Evangelho? Porque estão chamando eu de crente ou de crentão. Porque o mundo oferece muitas coisas. Porque o mundo tem isso, tem aquilo. Algumas pessoas acham que viver no Evangelho é uma prisão. E não é bem assim. Nós vemos que a vida no mundo sem uma prisão. Quase todas as pessoas que estão no mundo, elas vivem em prisões que seriam o quê? Vícios como o álcool, a bebida, as drogas, o álcool, claro, a bebida, perdão, o cigarro, as drogas, né? Então, e quantas pessoas a gente já não viu que se afastou do Evangelho e acabaram andando por caminhos tortuosos. E mais vezes nós vamos ver aqui na leitura do livro de Mórmon que o inimigo faz isso, que ele quer fazer a pessoa se desviar do caminho até que ela não tenha mais salvação, e aí onde ele rapidamente consegue levar ela, né, para o seu poder. Então, o que nós podemos fazer e devemos fazer? Temos que nos apegar à barra de ferro, temos que procurar viver o Evangelho. Pode ser que a gente alcance a perfeição nessa vida? Eu acredito que sim, é difícil, mas é possível. Mas mesmo que a gente não atinja a perfeição nessa vida, mas se a gente se apegar à barra de ferro, procurar ficar firme no Evangelho e seguir os seus preceitos e ensinamentos, nós não vamos ser desviados e nós não vamos entrar para o caminho que conduz à perdição. Depois, no capítulo 9, o que vemos? Nefe faz 2 conjuntos de registro chamado a placa de Nefe, e as menores tratam de coisas sagradas. Então aí vemos no Evangelho a importância do quê? De se manter registros, né? De podermos fazer para que possa o registro ele sempre vai edificar a vida de uma pessoa, não importa a época, seja na época presente ou as que virão no futuro,
mas a importância de mantermos registros, e se analisarmos o livro de Mórmon, realmente ele é um registro. E no capítulo 10, Leí, ele prediz o cativeiro da Babilônia, e ele profetizou a respeito da vinda do Senhor, que o Senhor, nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, iria nascer 600 anos exatos após Leí e sua família ter partido de Jerusalém e ter vindo para cá, que é a terra da promissão, que é o continente americano em geral. Leí também profetizou a respeito do quê? Do caminho que viria para que o Senhor fosse preparado e batizado, e de um profeta que seria escolhido, e para poder batizar o Senhor, que foi João Batista, a pessoa que foi pré-ordenada para que batizasse o Senhor aqui na terra. E foi o que de fato aconteceu. Nesse capítulo vemos, foi profetizado também muitas coisas a respeito da crucificação e a ressurreição de Cristo, e Lei fala, que eles tinham que ser conduzidos à terra da promissão. E ele fala muitas coisas. Então, qual é o propósito desse capítulo, assim como as outras coisas? A gente tem que realmente se manter na barra de ferro. Eu presto meu testemunho que eu já vi. Nesses 33 anos que eu estou na igreja, as pessoas que procuraram ficar firmes, elas tinham, mesmo passando por grandes provações, que ninguém evidentemente está livre de ter provações, mas que elas emanavam luz, elas brilhavam de verdade, e a gente se sentia muito bem de estar próximos a eles, e elas também, claro. E quanto que as pessoas que procuraram seguir o mundo tiveram ou têm a vida bem triste, a vida bem sofrida, vida que eu falo, tendo problemas como doenças e muitas outras causas e coisas que poderiam ter sido evitadas, e algumas que tristemente faleceram, com a vida assim bem devastada. Então é importantíssimo. São muitas as coisas que a gente pode comentar a respeito, das escrituras, mas espero de verdade que eu possa ter ajudado você de alguma forma. Comente aqui se você acha que eu poderia ter comentado alguma coisa ou falado mais. Aceito, claro, sugestões. Todos nós estamos aqui para aprender. Nós, no Evangelho, aprendemos que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior ou menor do que ninguém. E como nós aprendemos, ninguém é tão novo que não possa ensinar, ninguém é tão velho que não possa aprender. Sobre isso, eu lembro, na última conferência de destaque aqui, da qual eu pertenço, que um menino de uma outra unidade que tem 9 anos deu um discurso que foi fantástico. Eu fiquei, caramba, eu nessa idade não ia ter essa coragem, essa habilidade de poder falar para uma multidão de mais de 1000 pessoas, mas foi impressionante a forma como esse menino ele discursou. E também presto o meu testemunho a respeito da obra missionária. Aprendemos que tudo aqui aprendemos na igreja tem o propósito, é a obra missionária, que é proclamar o Evangelho, aperfeiçoar os santos e a redenção dos mortos. E hoje a oportunidade de almoçar, servir almoço para os missionários, é sempre uma experiência muito gratificante, poder ajudar os servos do Senhor, e a gente também trocar, compartilhar experiências. Eles, inclusive, os missionários aqui, estão muito empolgados com o batismo que vai haver aqui sábado, depois de amanhã, e tive a oportunidade de poder, junto com eles, ajudar esse pesquisador a esclarecer algumas dúvidas. E é isso, o bem que nós fazemos sempre é melhor para nós mesmos, o bem que fazemos ao próximo.
tá? Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus familiares e amigos, e em breve voltarei com mais vídeo para você e sua família. Agradeço, uma boa noite e até a próxima.